Bora começar então a nossa avaliação do Os Olhos de Clarice, da Isabela Zanquetin. Ela me falou que era um conto bem curtinho, tem 14 páginas aqui de PDF. Talvez dê pra ler tudo, né? Vamos tentar ler tudo, porque ele tá editado em A5 aparentemente, né? Eu só diminuir aqui um pouquinho para encaixar, para vocês conseguirem enxergar. Pronto. Depois da serra e da cidade das pontas, dos arcos grandes espalhados pelo centro movimentado e das barraquinhas de tapioca e cocada da Dona Cida, que exibiam as cores mais extravagantes, logo no meio da última praça arborizada antes de chegar no mar, não era incomum, num passeio qualquer, os moradores de Tessá se depararem com a jovem Clarice, parada atrás do pequeno banco de ferro que há muito tempo já se cercava pelos galhos retorcidos de plantas indesejadas. A moça de olhos encolhidos se contentava em somente observar silenciosamente toda e qualquer coisa que se dispusesse a passar em sua frente. Os habitantes de Tessá não sabiam quem era Clarice, ou o que ela fazia com aquelas mãos sempre imóveis em forma de concha, mas entendiam que ela sempre esteve lá, desde muito antes da época de seus avós e bisavós, toda feita de bronze e marcas do tempo. A estátua, que outrora refletia o sol, agora quase se escondia entre as vidas corridas que preferiam olhar para outros lugares. Talvez não fosse pela memória afetiva dos cidadãos, mas pelo rosto indecifrável, testemunho vivo da complexidade da alma humana, que Clarice não fora tirada do seu lugar favorito em todo o mundo, pelo menos do mundo que conhecia. Ela estava feliz? Estava triste? Ironizava? Pensava em um erro do passado ou planejava seu futuro? Mona Lisa, que tinha uma expressão muito semelhante, talvez soubesse responder. Em seu canto de paz, nenhum movimento era necessário para fazer os dias passarem sem tédio. Ter olhos com uma visão limitada e ouvidos que podiam distinguir humanos de animais e objetos era o suficiente para a jovem, ou já velha, Clarice. Afinal, as pessoas sabiam como entreter e a vida era tão boa. Era tão bom observar as pessoas, ainda mais quando alguém se sentava no banco, porque Clarice amava ter companhia e ouvir conversas que ninguém mais sabia, ou passar um tempo lendo partes de um bom livro ou de um momento. Os pensamentos de Clarice pararam de divagar quando, de cada canto de sua visão periférica, vultos se tornaram formas humanas. Que homem interessante o que se aproximava à esquerda. Era verão e o sol brilhava forte, mas por algum motivo ele se vestia de uma roupa elegante que cobria todo o corpo. Clarice não entendia como ele podia não estar com calor. Vestir-se de bronze parecia muito mais convidativo. Em contrapartida, a mulher que chegava à direita parecia muito mais confortável, com seu vestido cheio de flores. E não eram flores mortas como as que cercavam o canteiro à frente, mas flores vivas e amarelas, tão amarelas quanto o sorvete de abacaxi que o senhor do carrinho branco vendia. Esse é a vírgula que eu acho que não precisa. Pois é, o Hiro tá certo, mano. Eu vi o negócio de cocada, Dona Cida, já fiquei tipo, ai que legal, Brasil. Tá ligado? Apesar da narrativa ela ter puxado pra uma parada que ela lembra o grego por conta das estátuas humanas terem um reflexo social muito grego, isso é muito mais coisa da minha cabeça. Não só estátua, mas também a costa e tal, né? Esse negócio de estátua na costa. Mas isso é muito mais uma questão social da minha cabeça do que de fato o que se apresenta, né? O homem se sentou no banco apoiando as mãos nos joelhos e suspirou. Olhava fixo nos olhos da mulher. Deviam se conhecer, principalmente porque em poucos segundos ela também estava no banco. Divertido. Devem ser um casal. Isso. Casal era a palavra que ouvira de uma senhora que sempre frequentava a praça e adorava falar da vida dos outros. Então, ele disse para ela. Então, ela disse para ele. Seus olhos se encontraram em um instante pequeno, mas que pareceu uma eternidade até mesmo para Clarice. Que tensão. Sinto muito por semana passada. Era engraçado como as mãos do homem mexiam uma na outra de maneira ansiosa. Palavras foram ditas, foram. Se Clarice pudesse falar, perguntaria que palavras eram essas que tanto pareciam ter perturbado aquelas duas pessoas. Tenho pensado incessantemente sobre nós, se isso muda algo, e sobre o que aconteceu, se existe alguma possibilidade de voltarmos. Voltarem? Será que estavam de viagem? Não, espere. Clarice já havia ouvido algo parecido. Não, mas é claro, eles deviam estar juntos. Agora a tensão fazia sentido.
Também passei muito tempo pensando sobre isso na última semana. Por algum motivo, ela parecia desolada. É difícil estar longe de você depois de tanto tempo juntos, mas também sinto que seria difícil estar perto de você da forma que estou me sentindo. Ora, então eles não estavam juntos, mas ainda se gostavam. Por que seria tão difícil ficar com alguém que ainda se gosta? Sendo feita de bronze e não com órgãos que bombeavam sangue ou que eram capazes de sentir, era difícil para Clarice entender que apenas amor às vezes não era o suficiente para se estar com alguém. Também era difícil, às vezes, entender o próprio conceito amor. Eu sei que errei, mas estou arrependido de tantas formas, de tantas coisas. Chega, Léo. Léo é um bom nome. As mãos dela seguraram as dele. Parecia mais uma súplica de silêncio do que uma carícia comum de quando mãos se encontravam. Então Leonardo era o nome dele. Ou seria Leandro. Apelidos abriam tantas margens. Era por isso que Clarice gostava de ser chamada apenas de Clarice. Não que muitas pessoas a chamassem de qualquer coisa. Não sei outra forma de pedir desculpas. E não precisa achar outra forma. Eu disse que te perdoo. Eu não sei se ainda quero estar em um relacionamento com você. Você ainda me ama? O amor não é lógico, não é? Bom, gostei. Clarice não entendeu. Como algo poderia não ser lógico? Ela achava nunca haver sentido o que chamavam de amor, mas as coisas pareciam muito claras. Se você possuía pernas para andar ao lado de alguém que quisesse andar e uma boca para beijar alguém que quisesse beijar, ou até mesmo mãos para segurar outras mãos que quisesse segurar, por qual motivo não faria cada uma dessas coisas? Talvez se ela tivesse o corpo de gente pudesse entender, mas com o corpo de bronze as coisas eram lógicas. Obviamente o chamado Léo tinha feito algo que não tinha agradado à mulher. Clarice pensou sobre os pássaros que pousavam nela de vez em quando e acabavam defecando em seus ombros, cabeça ou mãos. Os pássaros eram bonitos, mas ela definitivamente não queria ficar com eles depois que faziam isso. Talvez o amor fosse algo parecido. Bem, se fosse o caso, não teria problema algum para os dois, afinal, Clarice não queria mais ver os pássaros só até ser limpa por uma das pessoas de roupa verde que a higienizavam de tempos em tempos. Depois ela se esquecia de tudo e ficava novamente com vontade de ver as aves. Ela sabia que existia uma palavra que os humanos podiam usar para isso. Não era saudade, como ela havia pensado primeiro, nem nostalgia. Era uma palavra mais difícil. Retrospectiva idílica. Tinha lido em uma revista de uma moça alguns anos atrás, mas não se lembrava qual das duas era. Devia ser algum tipo de memória saudosa. Só dessa forma para o cérebro das pessoas esquecerem coisas tão ruins, ao ponto de só se lembrarem das boas ou de romantizarem e sentirem uma falsa nostalgia. Tem gente que gosta da ditadura, né? Claro que, em teoria, talvez não fizesse tanto sentido. Afinal, ela não tinha cérebro e, ainda assim, se esquecia dos erros dos pássaros. Eu não sei o que dizer. A voz da mulher soou chorosa. O quê? Esse o quê aqui ele tem... acento. O que eles estavam falando? Ela tinha divagado novamente e agora o tempo começava a fechar e formar algumas nuvens escuras no céu. Um banho de verão não cairia nada mal mesmo. Mas aquele tipo de mudança no tempo era incomum para Tessá. Eu não vou mais ser assim, prometo. Não sei como ficar longe de você. O homem parecia sem esperanças. Você mora em meus pensamentos por tanto tempo dos dias que fiquei tentado a cobrar aluguel. Ah, tá, entendi. Você mora em meus pensamentos por tanto tempo. Eu acho que aqui esse 12 dias tá sobrando, né? Que fiquei tentado a cobrar aluguel. Ele riu baixinho, quase inaudível. Aluguel? Será que o problema era eles morarem juntos? Como era muito raro alguém falar com Clarice, e digo raro porque vez ou outra alguém tentava, a jovem pensava que devia ser bom ter uma companhia comum todos os dias. Seria por isso que as pessoas amavam as outras? Pois não queriam ficar sozinhas? Não. A mulher tinha falado que não era algo racional, não poderia ser isso. Clarice nunca havia parado para se perguntar o que era o amor. Mas para ela, ele se parecia muito com desejo. Ela via constantemente pessoas que queriam estar juntas e sentiam vontade de agradar as outras, mas tudo sempre voltado para a palavra querer. Léo, por exemplo, parecia querer estar com a mulher, mas não parecia ter feito nada para agradá-la. Apesar disso, ela pareceu ainda amá-lo. Talvez a existência de um sentimento incondicional ou de algo que Clarice não via fosse a resposta. Escute, Léo. A mulher segurou novamente as mãos ansiosas do homem e faltou um ponto.
Você foi, durante todos esses anos, o objeto de inspiração dos meus mais profundos poemas e dos meus sonhos mais altos sobre o futuro. Nada, e eu repito, nada do que sinto por você poderia se esvair como se nunca tivesse existido, porque tudo à minha volta, quando penso em você, se desloca da maneira mais intensa, colocando sua imagem no centro como um ponto de luz que ecoa a cada batida do meu coração. E você sempre vai ser a primeira pessoa que teve meu coração. As mãos se soltaram lentamente, mas não sei se existe confiança entre nós ou qualquer tipo de chance para você ser a última. Foi bom, cara. Se estátuas possuíssem pulmões, Clarice provavelmente diria ter ficado sem ar. Pensava nunca ter ouvido nada semelhante e que provavelmente nunca mais ouviria, pois seu corpo de bronze se mantinha quente de uma maneira que nunca esteve, apesar do tempo ainda mais fechado. Como podiam palavras tão bonitas saírem de bocas tão comuns e encontrarem ouvidos que as ansiavam enquanto o pensamento primordial da fala se referia à distância? Certo. Agora Clarice torcia para que ele respondesse à altura, ou para que pelo menos arranjasse uma forma de se acertarem. Como podiam sentimentos tão complexos não unirem duas pessoas? Era óbvio para Clarice que eles deveriam continuar juntos depois de saírem daquele lugar. Gotas de chuva impediram o homem de continuar. Talvez devêssemos continuar isso depois, em outro lugar ou não. A chuva parece que vai piorar e logo vai dar minha hora de trabalho. Tudo bem. Os olhos de Léo aqui ficam, enfim, pareceram se distanciar de qualquer ponto fixo possível. Clarice estava presenciando um abraço de despedida, apertado bastante para significar algo e rápido bastante para não abrir precedentes para mais pensamentos ou para muita chuva. Como assim? Para onde eles estão indo? Por que não estão indo juntos? Como Clarice gostaria de poder olhar milimetricamente um pouco mais para os lados, para descobrir se os olhos dele se encontraram mais uma vez. Talvez ela gostaria de fazer mais do que olhar. Como seria sentir? Clarice queria correr atrás deles e ver para onde iam e o que tinham onde iam, ou com quem mais falariam. Afinal, as pessoas sabiam como entreter. E a vida era tão intrigante. Como ela queria ser uma pessoa, mas não podia. Tudo o que podia fazer era se manter naquela chuva, esperando o próximo sol, o próximo alguém ou a próxima história. Naquele mesmo lugar, bem depois da serra e da cidade das pontas. Os arcos grandes espalhados pelo centro movimentado das barraquinhas de tapioca e cocada da Dona Cida se recolheram para não se molharem, logo no meio da última praça arborizada antes de chegar no mar. Nossa, mano. Eu amei esse conto aqui. Eu amei demais mesmo, Isa. Tirando os erros ortográficos que eu apontei, eu não mudaria nada. Me tocou de verdade. Me tocou de verdade mesmo. Chegou em mim. Eu dei uma emocionadinha de leve. Eu não sou fácil de emocionar assim. E eu consegui sentir muito o texto. Nossa, eu gostei muito. Parabéns pelo conto. Eu amei demais mesmo. Nossa.